Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucélia Pereira dos Santos e eu estou me candidatando a uma vaga de monitora para o programa Universidade para Todos de 2022. A disciplina que eu escolhi é a disciplina de Química e para isso eu vou dar uma pequena aula, improvisada aqui nesse quadro atrás de mim, onde o tema será compostos orgânicos. Então, quando a gente fala de orgânico, a primeira coisa que vem na mente geral das pessoas é aquele alimento, que foi cultivado com esterco animal, resto de comida, que os defensivos agrícolas também foi oriundo de seres vivos. E realmente, aquele alimento, aquele vegetal, aquela fruta que foi cultivada dessa maneira, é um composto orgânico, é um alimento orgânico. Porém, não é só sobre isso que vamos falar hoje. Por exemplo, esse pincel que está aqui na minha mão também é um composto orgânico. Minha camisa é um composto orgânico, meu cabelo, eu sou um composto orgânico, você é um composto orgânico. Ou seja, há mais de 7 milhões de coisas ao nosso redor que são compostos orgânicos. Agora, o que é que caracteriza esse pincel como composto orgânico e eu como composto orgânico? Porque olhando assim a gente não tem semelhança, né? Mas sim, gente, tanto eu quanto esse pincel somos formados por cadeias carbônicas. Ou seja, um composto orgânico são estruturas formadas por cadeias carbônicas. É isso que caracteriza um composto orgânico. Aí vem aquela pergunta: todo composto orgânico tem carbono em sua composição? Sim, todo composto orgânico tem. Porém, cuidado com a pegadinha, porque nem todo composto que tem carbono é um composto orgânico. Deu uma dúvida aí, não foi na sua cabeça? Mas, gente, é assim, né? Toda regra tem sua exceção. E o composto orgânico também tem isso. Por quê? Porque tem alguns compostos que tem o carbono na sua composição, mas não é. Por exemplo, gente, o dióxido de carbono, o famoso CO2, que é o gás carbônico que está aqui na atmosfera, que superaquece o planeta. Por quê? Porque estamos derrubando muitas árvores e isso está fazendo com que as árvores não façam fotossíntese suficiente para reter esse gás carbônico. Então, gente, vamos cuidar das árvores, viu? E sim, o dióxido de carbono, ele tem o carbono na sua composição, só que ele é um composto inorgânico. Também temos o ácido carbônico, o H2CO3. Ele também tem um carbono, aqui o C representando o carbono na sua composição, só que ele não é. Ele é inorgânico também. Temos o grafite, o diamante, só que todos esses são compostos inorgânicos. Agora, sim, como foi que surgiu isso, O que é composto orgânico e o que não é composto orgânico, o que é inorgânico? Gente, isso surgiu lá no século XVIII, quando um químico sueco chamado Jöns Jacob Berzelius, em 1807, criou a teoria da força vital. Nessa teoria, ele dizia o quê? Ele dizia que para ser um composto orgânico, esse composto ele teria que ser oriundo de seres vivos. E se não fosse oriundo de seres vivos, se fosse oriundos do reino mineral, se fosse compostos oriundos de minerais, de rochas, seriam compostos inorgânicos. Essa teoria até que durou um pouco, até que em 1828, outro químico, esse aqui é um químico alemão, Friedrich Wöhler, ele conseguiu em seu laboratório transformar o cianeto de amônio em ureia. Ou seja, um composto inorgânico em um composto orgânico. Um tipo de sal, na ureia, que a ureia, segundo Jöns Jacob Berzelius, a ureia ela só poderia ser extraída da urina. Porque, gente, a ureia ela é encontrada na urina. Em 1 litro de urina, urina animal, gente também é animal, viu? Em 1 litro de urina tem aproximadamente 25 gramas de ureia. E Jacob Berzelius dizia que para conseguir ureia só poderia ser extraída da urina. Mas o Friedrich Wöhler provou que
provou que tinha como extrair a ureia de um composto inorgânico. E hoje dá para fazer o que? Plástico em laboratório. Os agrotóxicos também são oriundos de moléculas, né, inorgânicas e muitas outras coisas hoje em dia. Mas foi essa descoberta que mudou a teoria da força vital. Aí, como ele fez isso? Ele apenas esquentou, né, esse triângulo aqui, ele significa que foi aquecido. Ele aqueceu o cianeto, isso aqui é cianato de amônio. Ele aqueceu esse cianato de amônio e transformou em ureia. E assim ele conseguiu quebrar a teoria da força vital. Então, gente, esse é um resumo do que é compostos orgânicos, né? De como surgiu essa teoria e tudo mais. Depois daqui a gente teria que estudar mais sobre o carbono, porque o carbono é quem controla, né, todo esse processo. Porque o carbono é quem está nos compostos orgânicos e quem define o que é composto orgânico. Mas isso vai ficar para uma próxima aula e eu agradeço a atenção e me chamem, né? Eu gostaria muito de ser a monitora de Química. Obrigada, fiquem com Deus.